Bom, professores, dando continuidade às orientações que seguiu via e-mail, eu reforço para vocês que essas sugestões seguem um padrão de característica lá nas diretrizes curriculares, que são as metodologias e organizativas do planejamento, que a gente utiliza da Delia Lerner e utiliza também o caderno do ensino de 9 anos do MEC. Então, isso a gente já apresentou informações desde 2018. E as metodologias, né, as modalidades organizativas do planejamento, ela tem o projeto, a sequência didática, a atividade permanente e a atividade de sistematização. Então, isso tem que acontecer no decorrer da aula. Eu e o Anderson fizemos um modelo do projeto e apresentamos para vocês informações. Então, aqui vocês têm no projeto a problematização, que aí é um problema que vocês estão tentando resolver com a turma. O tema norteador, que você cria o tema em cima da problematização. Aí no projeto a gente decidiu, né, colocar as competências gerais, que traz a BNCC, então você vai encaixar no seu projeto quais as competências gerais que trabalha com aquele tema que você trouxe. Depois vem a justificativa, que você vai justificar, então, né, em forma de um pequeno texto, o seu projeto. Solicitamos também os componentes curriculares, que são as disciplinas, para especificar no seu projeto. Depois, os objetos de conhecimento, que seriam os conteúdos. Seguindo, são os procedimentos metodológicos, que aí você vai trazer as habilidades, né, que você vai trabalhar e como você vai trabalhar. E a avaliação. E no final, então, vem o produto final, que é a culminância, né, do seu projeto. Esse seria o modelo de projeto para você estar desenvolvendo. Mais uma das modalidades seria a sequência didática. Em modelo lá na orientação, eu retirei uma de modelo da nova escola e criei uma também de 3º, 4º e 5º ano. Então, eu enviei para vocês uma de alfabetização e uma do 3º, 4º e 5º, que pode estar utilizando como um modelo. Mas essas duas sugestões, elas já seguem um padrão, né, de característica da sequência didática do conceito, que eu sempre falei para vocês, dos autores que criaram, que foi Dow e Schnaule, né, que criaram a sequência didática, onde é um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno, né, de um gênero textual, oral ou escrito, e pressupõe as etapas como. Então, quais as etapas que tem na sequência didática, né? Tem o título da sequência, então, geralmente é o título do gênero que você está trabalhando. A apresentação da situação, você vai apresentar. A produção inicial, e aí vem os módulos, né? As etapas, ou momentos, ou dias, por exemplo, a primeira etapa, o primeiro momento, o primeiro dia. Então, você divide em etapas, que a gente chama de módulos, quantos dias você acha que vai ser pertinente aquela sequência, sequenciar aquela atividade para a criança gravar, então. Podem escolher um desses nomes para organizar o trabalho, e aí a produção final, né, que não é obrigatória na sequência didática, mas o professor geralmente ele quer finalizar a sequência também. Esses dois modelos devem ser adaptados para a turma de vocês de acordo com o planejamento, é óbvio. Além de utilizar a sequência didática para trabalhar os gêneros, podemos utilizar também para sequenciar um objeto de conhecimento, né, um conteúdo, seja na gramática, na ortografia, onde eu necessito que o estudante, que o aluno, ele grave aquilo ali para ele fixar, né, como conhecimento, que ele memorize. Então, eu preciso repetir por mais vezes para a criança, então, memorizar, aprofundando o grau de dificuldade das atividades que pretendo ensinar. Então, eu vou aprofundando a cada momento, a cada dia, a cada etapa,
o grau de desenvolvimento que eu quero que a criança, da atividade, né, para a criança então entender. Então pode ser elaborada com etapas, tá? Como o título da sequência, esse seria uma sequência de um conteúdo, de um objeto de conhecimento, não lá do gênero textual, que tu pode mudar um pouquinho, né? Então, utilizaria o título da sequência, o conteúdo ou objeto de conhecimento, então colocaria um objetivo, o recurso e o encaminhamento inicial, e aí as etapas, né? Os dias ou os momentos que eu vou, ou as atividades que eu vou utilizar, seja ela 3 dias, 4 dias, 5 dias, dependendo do seu planejamento. Então, vocês podem escolher um desses nomes para organizar o trabalho na sequência didática, que está tudo com vocês, que eu mandei por e-mail, como modelo, tá? Na sequência, eu não coloco as competências, os componentes curriculares, objetos de conhecimento, a área do conhecimento, nem as habilidades a serem desenvolvidas, pois estes estarão lá no projeto que eu realizei, que eu criei, que eu estou trabalhando, e também no planinho diário. Então, a gente também deu um modelo do plano diário. Lembrando sempre que eu sequencio atividades quando eu preciso que o aluno grave, que o aluno fixe, que o aluno memorize o que eu quero ensinar no momento do planejamento. Então, por isso, muito importante o trabalho com o gênero textual, para a criança gravar e ela identificar na sociedade, fora, né, externo ou interno, dentro da escola, um gênero textual. A criança tem que entender o que é aquele gênero, né? E ela, no visualizar, ela saber identificar qual gênero que é. Então, para isso, eu preciso sequenciar uma atividade com aquele gênero para a criança entender e memorizar qual é o gênero. E assim também num conteúdo que eu quero que a criança grave, né? Geralmente a gramática, a ortografia, que tem umas regrinhas mais difíceis. Então, eu preparo uma sequência para a criança, então, trabalhar mais dias aquele objeto de conhecimento, aquele conteúdo, e aí a criança, então, vai gravar, né? Porque eu vou trabalhar 3, 4 dias com a regrinha da mesma ortografia, né? Ou da gramática. Então, a criança vai gravar. E o plano de aula, então, peço que siga o modelo que a gente enviou, que eu enviei como coordenadora dos anos iniciais, e é o que a SEMEC segue também e está orientando vocês. Então, o plano de aula, ele tem um roteiro simples, foi bem simplificado para não dificultar muito o registro de vocês. Então, ele traz o título do plano de aula, a data, que é muito importante para saber o dia que eu estou registrando, que eu estou fazendo, que eu estou utilizando esse plano. Eu trago a área do conhecimento, que é a disciplina, e eu trago as habilidades a serem desenvolvidas. Então, eu descrevo as habilidades, lembrando que a gente conversou em formação, que a gente não ia utilizar o código numérico, entenderam? Então, o código numérico, ele está lá na BNCC. Na nossa matriz, a habilidade já está descrita, e é assim que eu tenho que trazer para o meu plano diário. A habilidade descrita, não em forma de código numérico. E aí eu venho trazendo, então, a metodologia no meu plano diário, que é descrever como vai acontecer essa aula, anexando, então, algumas atividades que eu tenha feito. Então, sempre na minha metodologia diária, do meu plano diário, eu inicio com uma atividade permanente, né? Que é uma atividade de leitura. E depois eu desenvolvo algumas atividades que está ou no meu projeto ou na minha sequência didática. E eu finalizo, então, o dia do meu planejamento com uma atividade de sistematização, que se for pertinente para o momento. Se é uma atividade que eu expliquei no desenvolvimento do projeto e da sequência, e agora eu vou exercitar, então, com a criança, será uma atividade de sistematização. Tudo que eu vou exercitar, que eu vou dar de tarefa para a criança fazer o que eu expliquei, ela é uma atividade de sistematização. E quase sempre eu, então, encerro o meu dia de trabalho com a criança utilizando de uma atividade de sistematização, para ver se a criança entendeu
o conteúdo que eu trabalhei, né? Objeto de conhecimento e habilidade que eu desenvolvi, certo? Então, é esse os 4 momentos, né? As 4 modalidades que a gente trabalha na Secretaria da Educação. Então, não pode ser diferente disso, é uma metodologia que a gente está utilizando desde 2018, mas que está efetiva a utilização lá nas diretrizes curriculares. Então, ela é um documento, então eu tenho que seguir como professor. Então, eu trabalho no meu planejamento as 4 modalidades organizativas do planejamento. Então, eu trabalho a atividade permanente, eu trabalho um projeto, um desenvolvimento de um projeto ou uma sequência didática, e eu trabalho a atividade de sistematização. Então, esse é o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, eu agradeço a participação de vocês, o trabalho de vocês perante essa pandemia. Sei que não está fácil, está difícil, mas que é o que temos para o momento que passar e é o que temos que fazer pelos nossos alunos, pelas nossas crianças. Obrigada a todos e espero encontrá-los com muita saúde, porque essa é a maior dádiva e é isso que a gente deve valorizar nesse momento de pandemia. Obrigada.